paz do Senhor, queridos irmãos, vamos à leitura complementar diária referente à Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Vila Nive. O texto que iremos compartilhar, ele encontra-se na carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 14, que diz assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Aqui no versículo 11, Paulo escreve assim: para o qual eu fui designado apóstolo e mestre. Nós vemos, irmãos, que aqui, para a gente entender, seria bom que os irmãos lessem a partir do primeiro verso, e nós vemos que Paulo escreve esta última carta, ele estava preso. E aqui, Paulo, ele já descreve para Timóteo que ele irá morrer. E nas outras cartas, Paulo salienta que ele estava convicto que não ficaria preso por muito tempo em algumas prisões, mas aqui ele fala assim: logo eu estarei livre do corpo e encontrarei com Cristo. E nós vemos que nesse texto Paulo escreve para o jovem Timóteo. Timóteo, um jovem, ele era um pouco tímido, ele sofria de uma doença no estômago. Então eu creio que Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo, e Paulo precisava passar esse bastão para Timóteo, porque Paulo já estava sentindo que Nero, que aquele imperador terrível na época lá em Roma, logo daria a sentença de morte para Paulo. Então, Timóteo, no qual foi um discípulo de Paulo, no qual Paulo admoestou ele, Paulo ensinou, Paulo cuidou em todos os sentidos e seria o precursor aí da palavra de Deus. E aqui Paulo, ele nessa carta, ele está encorajando Timóteo, para que Timóteo não tenha medo. Tanto que aqui no versículo 6, Paulo diz assim: te admoesto, te relembro, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavives o dom de Deus. Se nós vermos essa palavra reavivar, é manter a chama acesa. Então, eu creio que Timóteo estava preocupado, com medo de dar prosseguimento. Mas Paulo fala assim: reavives o dom de Deus que há em ti. Quando você vai fazer um churrasco e o carvão ele está assim vermelhinho, e só que ainda não está aquela chama. Então, se você abanar o vento, aquela chama ela fica acesa, ela fica vibrante. Então aqui você que sua chama cresça. Então Paulo estava dizendo aqui: Timóteo, reavives, que sua chama esteja acesa para prosseguir. E Paulo diz que não estava envergonhado com tudo que estava passando, porque não era Nero que tinha colocado ele ali, era Deus
que Deus estava na frente de todas as coisas. E Paulo diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, a minha palavra, conforme esse texto hoje, é que não deixe a sua chama enfraquecer, mas reavive.